Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à última mesa na terça-feira, né, com os convidados. A gente está muito feliz de receber o professor Márcio Goldman, doutorando Lucas Marques e a Priscila Mello, mestranda, todos do PPGás, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional FRJ, ok? O título da mesa é Cosmopolítica na Encruzilhada, a Antropologia e a Questão dos Desconhecidos. Então, sem mais delongas, passo a palavra aqui para vocês. Boa noite a todo mundo. Eu vou falar primeiro um pouco, porque na verdade eu vou falar uma coisa um pouco mais abstrata do que eles e tem mais a ver com o título mesmo da mesa que a gente colocou, algumas questões gerais. Mas eu queria começar agradecendo o pessoal aí do GT, Deleuze, da Ancof, que convidou a gente para participar desse encontro, o 6º encontro, né? E em especial o Vladimir, que é nosso parceiro já há algum tempo e que foi quem fez aí todos os convites, arranjos, etc. Tá? Eu acho que, pelo menos agora, eu posso falar por nós três, quando eu digo que é realmente um grande prazer estar aqui hoje com todo mundo, né? Mas falar por nós três, nós, não é, claro, para dar nenhuma ilusão de qualquer tipo de unidade, nem mesmo entre o que a gente vai falar. E também não entre todos que estão aqui, e muito menos no campo da chamada antropologia social e cultural, todo mundo sabe, é muito diversificado. De todo modo, essa primeira do plural aí, eu vou utilizá-la algumas vezes ao longo da minha fala, mais para assinalar, né, a constituição de um pequeno espaço no interior dessa disciplina, em que a gente poderia chamar talvez um certo nós vem se constituindo há alguns anos, do qual de algum modo nós três podemos dizer que fazemos parte. É um espaço, e eu simplifico muito o desenho desse espaço, é um espaço que se desenha numa espécie justamente de encruzilhada ou de interseção transversal, onde se cruzam ideias oriundas da tradição filosófica, da tradição antropológica, conceitos filosóficos e, sobretudo, aquelas ideias e conceitos e tudo mais que nós aprendemos na nossa prática com as pessoas com quem nós convivemos, como antropólogas e antropólogos, por um período da nossa vida. Eu vou voltar a isso no fim. Ao concluir a apresentação do último volume das Cosmopolíticas, que é dedicado ao que nós chamamos comumente de Ciências Humanas, Isabel Stanguer sublinha, e eu a cito, o risco específico que define esse volume no coração da questão especulativa de uma ecologia das práticas, no lugar de sua maior prova, o encontro com os não modernos. Final de citação. Que é uma proposição que me parece sugerir alguns caminhos ou outros caminhos para as famosas relações entre a filosofia e as ciências humanas, no nosso caso particular, a antropologia. Como você sabe, nessa série de livros, as Cosmopolíticas, que já foram publicadas, a série que já foi publicada há 20 anos, Stanguer busca narrar o que ela denominou em outro livro, a invenção das ciências modernas, de um ponto de vista, ao mesmo tempo, não triunfalista e não crítico. Nessa narrativa, o que nós costumamos denominar ciência, no singular e com C maiúsculo, é tratado por ela como um amálgama, o termo é dela, que é preciso dissolver a fim de encontrar a dinâmica muito mais interessante das práticas científicas específicas. Essas práticas científicas apresentam evidentemente traços em comum, mas nada que se pareça com nenhum tipo de homogeneidade que faria com que todas devessem seguir o modelo original do que a Stanguer denomina ciências de laboratório. Porque se essas ciências de laboratório se constituíram e até certo ponto, até hoje funcionam assim, aplicando a natureza, o que a Stanguer denomina procedimento de julgamento, isso não significa que este procedimento seja a única forma capaz de objetivar um conhecimento científico. As ciências de campo, o outro termo que ela usa, da biologia evolucionista até a meteorologia contemporânea, já revelam que outros princípios podem ser mobilizados. No caso dessas ciências, o que a Stanguer denomina de aprendizagem, quando em lugar de se interrogar o mundo como faz um juiz ou um policial, extraindo provas por meio de confissões, todos os termos são dela, o cientista deve se comportar mais como um aluno que tateia em busca de pistas para aprender uma lição. É por esse caminho que Stanguer recoloca a velhíssima questão da cientificidade das chamadas ciências humanas,
que ela prefere denominar, aliás, ciências da contemporaneidade, na medida em que nelas sujeitos e objetos compartilham a mesma escala temporal, o que não inclui, portanto, apenas humanos, mas todos os seres, ratos, lobos, babuínos, etc., que as práticas científicas que a eles se dirigem não têm como evitar que eles coloquem a questão: o que querem de mim? Isso significa, entre outras coisas, que nesse caso, o ponto de vista de todos os envolvidos, investigadores e investigados, mas ainda a relação entre esses pontos de vista, se torna uma questão absolutamente central. Desse modo, a luta contra o igualmente velho e suposto direito das ciências de destruir ou de mutilar o que é incapaz de lhes opor resistência, de submeter os outros saberes a meios que só podem dissolvê-los, pode deixar de ser colocada apenas em termos éticos ou morais, passando a constituir também um problema propriamente epistemológico, como formula Stanger, mimetizando o que o investigado pode colocar pode perguntar nessas ciências da contemporaneidade: quem é você para me formular essa questão? E o correlato deveria ser: quem sou eu para te formular essa questão? Essas são as interrogações de que não pode fugir o cientista que sabe que a ligação entre produção de saber e produção de existência é irredutível, como escreve Stanger. É nessa direção que ela levanta a questão do que poderia equivaler no campo dessas ciências da contemporaneidade aos princípios de julgamento e da prova nas ciências de laboratório, de aprendizagem e tato nas ciências de campo. A resposta de Stanger não é direta e começa pela introdução do que ela denomina uma obrigação. A obrigação é evitar e resistir ao que ela chama de maldição da tolerância. E tolerância, a gente sabe, é uma atitude bem vergonhosa, que passa, contudo, por ser muito bondosa, que consiste basicamente em aceitar os equívocos dos outros, na medida em que supomos que eles vivem no estado de crença ou de ingenuidade que nós, modernos, para usar o vocabulário dela, teríamos perdido há muito tempo. Evidentemente, essa tolerância é apenas a outra face da arrogância universalista, que também caracteriza os modernos. É uma atitude que consiste em aceitar tudo, desde que se pareça com o que nós mesmos fazemos. Atitude que muito rapidamente se converte em seu oposto ao se defrontar com aquilo que é dito excessivo, a famosa expressão, aí já é demais. Atitude que pode envolver até mesmo uma certa nostalgia por aquilo que teríamos perdido, de vez em quando, e aqui de vez em quando, temos vontade de retorná-la. Isso significa que a maldição da tolerância não envolve somente a própria tolerância, mas aquilo que apenas parece diferente ou mesmo oposto a ela, a intolerância e a indiferença. Na antropologia, essa maldição reaparece todas as vezes em que se abre uma brecha entre o que os antropólogos supõem saber e aquilo que eles imaginam que os outros creem ou acreditam. Dificilmente poderia deixar de ser assim, uma vez que na divisão de saberes efetuada pelo mundo moderno, foi atribuída à antropologia justamente a tarefa de examinar objetivamente, ou seja, de forma relativista e não valorativa, aquilo que no fundo os modernos imaginam ser a falta de saber dos outros. E tudo se passa como se fosse preciso ser muito tolerante para poder explicar o que os outros fazem sem saber. É desse ponto de vista que a antropologia aparece, sem dúvida, como parte desse trabalho milenar da razão ocidental, que consiste em controlar e excluir a diferença. Nossa única sorte, nossa pequena saída, é que a antropologia não é, ou ela nunca conseguiu ser, ou ela não precisa ser apenas isso. Há muito tempo atrás, Pierre Classes sustentou que há algo de intrinsecamente paradoxal nessa disciplina, uma vez que ela está simultaneamente profundamente enraizada no projeto cientificista ocidental, mas ao mesmo tempo não pode deixar de ser afetada pelos saberes dominados e pelos mundos alternativos que ela deve investigar. Todas essas linguagens estranhas, como diz o Clastre, das minorias com quem o Ocidente sempre recusou se aliar. Não é muito claro, talvez não seja mesmo possível ser, sobre qual seria o correlato positivo da injunção negativa de resistir à maldição da tolerância.
É em torno dele que creio que nós três, depois vocês vão me corrigir se eu estiver errado, a gente vai especular um pouco hoje. Mas especular em antropologia, ou seja, não tendo apenas como contraponto a tradição ocidental do pensamento, ou mesmo a simples e abstrata constatação de que outros povos pensam outras coisas. Especular em antropologia significa especular com, no duplo sentido de por meio de e em conjunto, com as formas e os conteúdos de outros pensamentos e modos de vida com os quais a antropologia nos coloca em relação. Como diz a velha canção, especular em antropologia exige uma pequena ajuda dos nossos amigos. Na verdade, é uma grande ajuda das nossas amigas e dos nossos amigos. Trata-se, assim, de algum modo, de um esforço na direção de uma espécie de radicalização de uma série de movimentos que testemunham isso que eu estou falando, que vem ocorrendo há alguns anos, e que, feliz ou infelizmente, receberam nomes talvez excessivamente pomposos e excessivamente pretensiosos. Antropologia simétrica, antropologia pós-social, alguns fui eu mesmo que inventei, antropologia simétrica, antropologia social, antropologia reversa, perspectivismo, virada ontológica, assim por diante. Mas que, na verdade, todos esses nomes muito pomposos partem, eu creio, de uma questão relativamente simples, ainda que bem difícil de ser respondida. Como praticar antropologia, ou uma antropologia, que da maneira mais radical não passe pela desqualificação das práticas e dos pensamentos daquelas e daqueles com quem convivemos durante uma parte da nossa vida. O principal obstáculo, a principal dificuldade para isso, parece ser essa espécie de pulsão que nós herdamos daquela ciência, com C maiúsculo, no singular, e que nos leva a operar incessantemente uma espécie de triagem entre aquilo que efetivamente existe, que nós chamamos a realidade, que na verdade é a nossa realidade, mas para nós é a mesma coisa. Então, aquilo que efetivamente existe, a, entre aspas, nossa realidade, e a inexistência ou o caráter ilusório de seres e forças que fazem parte da realidade dos outros e de outras realidades. Como bem sabemos, ao definir o espaço humano, demasiado humano da polis, os gregos dele não apenas excluíram mulheres, crianças, escravos e estrangeiros, mas também forças naturais e seres sobrenaturais que constituem uma boa parte daquilo que quase todos os povos que conhecemos, ou todos os povos que conhecemos, definem como realidade. A antropologia, como toda ciência moderna e contemporânea, é herdeira dessa partilha, mas sua dificuldade é estar sempre às voltas com espaços e tempos muito diferentes daqueles onde seres exclusivamente humanos e supostamente racionais se defrontam apenas com eles mesmos. Espaços e tempos repletos de outros seres, de outras forças, que entram em ação mesmo quando nós não queremos. Eu queria também advertir de passagem que isso não significa, de modo algum, que a saída para a antropologia seria se contentar em repetir, numa chave um pouco mais sofisticada, o que a gente escuta das pessoas com quem a gente convive. E, por exemplo, em vez de dizer, bom, eles creem em espíritos, mas nós sabemos que espíritos não existem, seria apenas dizer, sim, claro, espíritos são tão reais quanto as pessoas. Essa não é uma saída. E não é uma saída, primeiro, porque continuaria exprimindo essa nossa pretensão arrogante e metafísica de poder triar o que existe e o que não existe. Segundo, porque explicar o que quer que seja a apelação dos espíritos, por exemplo, é incorrer no mesmo erro de explicar o que quer que seja a apelação, por exemplo, dos genes, do clima, dos impulsos individuais, dos valores culturais, das necessidades sociais e assim por diante. Porque não se trata de uma questão de existência e inexistência, mas do fato de que nós estamos sempre lidando com relações e não com substâncias, nem mesmo com ações, talvez. O problema, o problema de quem escolhe praticar antropologia, ou a prática antropológica, consequentemente, é como ser capaz de incluir a realidade definida por essas pessoas com quem nós convivemos no conjunto das relações que nós descrevemos e analisamos, sem que, subrepticiamente, a realidade dessa realidade lhe seja negada. Ou seja, trata-se aqui, para voltar ao termo stangeriano de partida, trata-se aqui certamente de cosmopolítico. Mas, acho que nós três gostaríamos de tentar, experimentalmente, usar esse termo, esse conceito,
num sentido talvez ligeiramente distinto do que parece estar sendo utilizado na antropologia, e algumas vezes eu acho que na filosofia também depois da Stangert. Ou seja, a gente gostaria de experimentar utilizar esse conceito mais como um princípio de desaceleração do nosso pensamento, um meio de limitar o alcance das nossas noções, uma forma de colocar problemas e, sobretudo, como uma forma de estabelecer uma conexão com o que Stangert denomina, a partir de uma formulação de Guattari e Deleuze e o que é a filosofia, um desconhecido fundamental. Preferimos a experiência tentar usar a cosmopolítica mais nesse sentido, do que como um meio para acelerar o pensamento, expandir nossas noções, resolver problemas e conhecer mais e melhor. É seguindo esse caminho que a questão que nos colocamos seria, então, como praticar antropologia a partir desse desconhecido, ou que a gente poderia chamar desse não sabemos, atribuindo de alguma forma a esse desconhecido, esse não sabemos uma posição transcendental, ou seja, no sentido fraco da expressão, ou seja, determinante, né? Bom, é claro que esse desconhecido, esse não sabemos, remete a mais conhecida das narrativas, que situa no pensamento cartesiano essa grande ruptura que teria marcado a passagem de uma filosofia centrada numa teoria do mundo ou do ser para outra centrada sobretudo na questão do conhecimento. Passagem da chamada ontologia e epistemologia que, alguns nos garantem, teria com o pensamento de Kant, que não por acaso é o criador da noção de cosmopolitismo, a qual se opõe o conceito de cosmopolítica de Stangert, teria quase convertido a filosofia numa pura teoria do conhecimento. Para praticantes da antropologia, contudo, essa oposição meio tradicional entre epistemologia e ontologia talvez não precise ser evidente. Por um lado, porque a epistemologia sempre invoca seu direito de decidir sobre a verdade do conhecimento e, ao fazê-lo, deliberar ao mesmo tempo sobre a verdadeira natureza do mundo. Por outro lado, porque as ontologias aspiram a determinar entre vários pretendentes aqueles que têm direito ao título de ente, de ser em si ou coisa que o valha, mobilizando para isso um conhecimento que definiria a própria realidade. Essas noções talvez não sejam então tão adequadas para a nossa prática, porque no final das contas são os dois lados da mesma moeda, o que permite especular se não seria necessário superar a ideia de uma simples, ou aspirar pela substituição de uma dessas ideias pela outra. De certo ponto de vista, é necessário sim sair da epistemologia para a ontologia, de outro seria necessário reconhecer que nessa passagem trata-se mais de traçar uma linha de fuga do que de estabelecer um novo paradigma. É nesse sentido, creio que vale a pena pensar um pouco essa famosa fórmula que tem feito tanto sucesso, pelo menos entre os antropólogos, chamada virada ontológica, que tem marcado a antropologia nos últimos anos, mas que eu acho que pode ser compreendida no sentido forte e no sentido fraco. O sentido forte, que seria o do abandono da epistemologia, que é sempre relativista, que nunca se pronuncia sobre a realidade do mundo, em benefício da ontologia, esse sentido forte nunca me comoveu muito. E nunca me comoveu muito porque, primeiro, que ele parece uma tentativa meio farsesca de repetir a famosa virada ontológica filosófica que se opunha à virada linguística, né, dos filósofos da linguagem, ou seja, o império da metafísica ou a teoria do conhecimento. Como as vertentes filosóficas que disso resultaram não se encontram de jeito nenhum entre as minhas preferidas, eu preferiria especular sobre um possível sentido fraco dessa virada ontológica em antropologia. E porque eu acho que aqui as coisas se tornam muito mais interessantes. Se a gente observar que o que se designa hoje com esse nome antropologia, embora ninguém diga isso com todas as letras, eu vou tentar dizer com todas as letras, os antropólogos têm super vergonha de que praticam uma disciplina empírica, né? Eles encontram uma coisa e querem fundar isso numa razão que não está nas coisas, mas a gente só aprende o que a gente aprende dos outros, mais nada do que isso, né? A virada ontológica é o seu caráter, sobretudo, etnográfico, é a dimensão propriamente etnográfica do que se chama de virada ontológica em antropologia. E eu acho que essa maneira de entender o que confusamente se chama por aí de virada ontológica, talvez possa ilustrar o modo como se desenha aquele espaço de que eu falava no começo, né? Essa encruzilhada ou essa interseção transversal entre antropologia, filosofia, mas acima de tudo,
pensamento dos não modernos, para falar como Stangers ainda, né? Um exemplo, uma etnógrafa descobre que para um determinado povo, um acontecimento, um ser, parece não existir se não forem destinados a alguém. Chove para mim, dizem os Yujá do Alto Xingu, com quem Tânia Stolze Lima aprendeu o perspectivismo nas décadas de 80 e 90. Eles dizem também que os porcos do mato só são porcos para os humanos, mas não para eles mesmos. Eles dizem também que uma certa pessoa é muito má, mas é muito boa para mim, e assim por diante. Eu não acho que eles estejam dizendo, quando dizem isso, nem que a chuva, a bondade ou os porcos só existem do ponto de vista dos humanos, ou mesmo do seu próprio ponto de vista, e o já, que seria, de algum modo, uma visão epistemologizante, uma interpretação epistemologizante do que eles estão fazendo, mas eu também não acho que eles estão dizendo que esses seres, ideias, qualidades, existam em si mesmos, o que seria uma posição, digamos, ontologizante. O que os Yujá estão sugerindo, me arrisco a especular, é que algo só existe na medida em que os afeta, ou que afeta alguém, na medida em que entra em relação com alguém. Bom, essa descoberta etnográfica é escutada por outras etnógrafas e outros etnógrafos que vão se dando conta de que os seus dados, ou seja, aquilo que as pessoas com quem eles convivem, pensam, dizem e fazem, apresentam ressonâncias e alguns aspectos semelhantes com isso que os Yujá ensinaram para Tânia. A justaposição desses vários aspectos acaba mostrando para todo mundo que é impossível adotar ou supor uma exterioridade absoluta, um ponto de vista do todo, alguma forma de transcendência. Ou seja, não há julgamento de Deus e, portanto, não há nenhum juízo absoluto sobre a realidade dos outros, tornando toda epistemologia vã e obrigando a acatar essa realidade dos outros como outra realidade. A partir daí, é possível perceber um certo ar de família entre esses pensamentos e a maneira como as etnógrafas, os etnógrafos, antropólogos e antropólogos escutam esses pensamentos, um certo ar de família com algumas filosofias ocidentais, e alguns, então, tentam proceder a alinhamentos conceituais com aspectos das filosofias de Leibniz e Nietzsche, por exemplo, tal qual relidas por Deleuze e assim por diante. Encontram-se outros autores na filosofia, Stangers, mas também na antropologia, como Roy Wagner, Mary Staton, Bruno Latour, e começa-se então a falar primeiro em perspectivismo ameríndio, perspectivismo é um termo ancorado na nossa tradição filosófica, e depois em virada ontológica, igualmente ancorada. É claro que aí, quando se começa, essa coisa começa a ficar pomposa demais, justamente, que começam as confusões. Mas o que podem começar as confusões, mas o que realmente importa é que uma nova grade de inteligibilidade foi elaborada. E, acima disso, mais do que isso, que outros pensamentos ganharam força. A chamada virada ontológica pode aparecer assim, mais como uma pequena linha de fuga do que como uma grande revolução, como sugeriu Aristóteles Acadêmico, quando propõe que a gente fale em abertura ontológica, mais do que numa virada. Porque, no fundo, talvez não se trate, afinal, ou não se trate principalmente nem de ontologia, nem de epistemologia, mas de alguma coisa mais da ordem da ética. Ou seja, não é possível agir num mundo sem ter que julgá-lo, o que implica, evidentemente, um mundo no qual se age e um saber sobre como agir nele, né? Essa dimensão ética dos saberes minoritários, ou uma perspectiva ética sobre os saberes minoritários, é que vem nos animando, a muitos de nós, a tentar simetrizá-los com os saberes mais ou menos dominantes. E ética, claro, no sentido, pelo menos, que eu entendo, espinosista, né, que é uma espécie de arte dos bons e maus encontros, dos acréscimos e diminuições de potência que possibilitam a alegria e a majoração das forças. Então, para terminar, eu queria correr o risco de ir um pouquinho mais longe com essa incompetência voluntária do antropólogo em filosofia, para usar a expressão que Guattari e Deleuze usam no Antiético, falando de Maurice Clavel, quando ele interpelava os marxistas, né? Incompetência voluntária, ou incompetência voluntariamente incompetente, questões voluntariamente incompetentes, né? Então, talvez eu arriscaria nessa direção, ao menos tentar voltar a levantar essa velhíssima questão do lugar da filosofia na antropologia, e quem sabe vice-versa, né? Bom, do meu ponto de vista, e agora eu falo realmente em nome próprio, ou seja,
ponto de vista de quem pratica antropologia, a filosofia, o uso mais digno que a perspectiva antropológica pode fazer da filosofia é de uma espécie de linguagem de tradução. Porque se o que define a prática antropológica é o esforço para traduzir o mínimo de distorção em termos necessariamente nossos, práticas discursivas e não discursivas formuladas nos termos dos outros, é bem possível que nós tenhamos um pouco mais de chance de sermos bem-sucedidos se utilizarmos como ferramenta de tradução pensadoras e pensadores que tentaram traçar linhas de fuga em relação às tradições dominantes da nossa própria sociedade, do que se a gente tentar usar essas tradições dominantes, né? É só desse modo, eu acho, que a antropologia poderia ser capaz de abrir mão, tanto de ter que escolher entre ser uma representação adequada das coisas ou uma mera projeção deformante, mas também a não ter que escolher entre misturar ou confundir essas duas coisas, né? E de assim colaborar na produção de uma espécie de indiscernibilidade, na qual os mundos e as pessoas com quem nós entramos em relação não possam mais ser encarados como objetos a explicar ou interpretar, mas como uma espécie de intercessores que nos obrigam a admitir que aquilo de que falamos não é nunca o reflexo de uma realidade lá fora, mas o resultado de uma conexão transversal entre o que somos capazes de pensar e deixar de pensar e aquilo que nos propõem as pessoas com quem convivemos. Que essa inevitável difração, nem representação, nem distorção, né? Que essa inevitável difração seja deformante, empobrecedora ou criativa é uma questão sempre aberta. Mas, e aqui eu concluo, existe um correlato, uma espécie de preço para essa operação de tradução, a saber que a própria filosofia seja afetada por aquilo que ajudou a traduzir, quer dizer, que ela aprenda um pouco com aquilo que ajudou a ensinar. A questão, como escreveu Guimarães Rosa, sobre as traduções do húngaro para o português feitas por seu amigo Paulo Rony, é, eu o cito, como haver um pouco de fecundante corrupção das nossas formas idiomáticas. Só desse modo, acho eu, a antropologia poderia ser digna dessa bela definição que dela ofereceu o antropólogo inglês Tim Ingold, quando ele disse que a antropologia é a filosofia com o povo ou os povos dentro. E que a própria filosofia pudesse, talvez, ser realmente afetada por esse movimento. Obrigado. Eu vou começar agradecendo também o convite do Vladimir e do GT da Ampof, dizendo que é um prazer estar aqui hoje, um prazer e, sobretudo, um desafio, né? Primeiro, porque eu tenho tido toda a minha formação acadêmica dentro da antropologia, então estar aqui falando dentro de um encontro dedicado à filosofia me causa um certo nervosismo, assim, a priori. Segundo, por propor falar de um autor que, apesar de sempre ter recusado seu pertencimento à família dos filósofos, certamente é mais lido no lado de lá do que na minha própria área de formação. E terceiro, por ousar fazer uma conexão talvez um tanto inusitada entre o pensamento desse autor, do qual eu nutro uma admiração profunda, e o universo com o qual eu venho trabalhando, que são as religiões de matriz africana e mais especificamente o candomblé. Bom, o título que eu dei para minha fala foi Os Encontros de Felix Guattari com o Candomblé. E apesar da aparência um pouco pretensiosa, talvez seja necessário um primeiro alerta, ou um princípio de precaução. Eu não pretendo aqui explicar o que Guattari pensava sobre o candomblé, nem tampouco o que o candomblé poderia falar sobre os pensamentos de Guattari. Não se trata de explicar algo, nem de falar sobre. Antes, inspirado na tese do Vladimir Moreira, trata-se de refletir sobre o que Guattari pensou a partir do candomblé. A partir, diz Moreira, e eu cito, não designa um ponto de partida, mas a tentativa, quando utilizamos, para designar um movimento, cuja passagem pode fazer com que entremos em movimento. A partir é uma questão de movimento. Esse movimento, no entanto, só foi possível Esse movimento, no entanto, só foi possível a partir de uma série de encontros que aconteceram e que não cessam de acontecer, e que acabam estabelecendo uma relação transversal entre o pensamento de Guattari e o universo do candomblé. Movimento que, acredito, pode provocar desestabilizações produtivas, criar novos possíveis.
E a minha fala aqui hoje é talvez mais um movimento nesse sentido, cartografando algum desses encontros possíveis. Bom, a ideia, tudo começou a partir de uma pista encontrada nas últimas páginas de um livro que Guattari publicou junto com Sueli Rolnick, em 1982. Esse livro, batizado de Micropolítica, Cartografias do Desejo, é uma espécie de diário de bordo de uma visita que Guattari fez ao Brasil, e é composto por fragmentos, blocos de ideias, pedaços de conversas, cartas e debates. Uma montagem que, como diz o próprio Guattari, busca romper as amarras da individualização da enunciação, realizando uma cartografia dos encontros e seus devires. No final do livro, é exibido uma espécie de roteiro de viagem realizado por Guattari, que durou cerca de um mês e percorreu cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis. Nesse roteiro, consta que no dia 16 de setembro de 1982, poucos dias antes de sua volta à França, Guattari se encontrou com Tata Raminho de Oxóssi, um famoso pai de santo de Recife. Tata Raminho, ou pai Raminho de Oxóssi, ele é babalorixá do terreiro Rossoxum Opará e Oxóssi Ibualama, no bairro de Vila Popular, em Olinda, e que é um terreiro conhecido por realizar uma espécie de cruzamento entre diversas nações de candomblé, como Jeje, Nagô, Xambá, Angola e Jurema. No entanto, ao contrário das demais reuniões, não há no livro nenhuma menção sobre esse encontro, com exceção dessa pequena nota. Na apresentação do livro, Sueli Rolnick diz que foram mais de 1000 páginas transcritas dessa viagem, apesar desse encontro permanecer oculto, por motivos que me escapam ou que talvez sejam demasiadamente óbvios. Ainda assim, ao longo do livro, Guattari faz uma série de referências ao candomblé, mesmo antes da dita conversa com Tata Raminho. Foi imaginando as potencialidades extraídas do encontro de Guattari com o candomblé que pensei em realizar essa fala aqui hoje. Bom, de fato, depois desse encontro de 1982, Guattari vai, em entrevistas, livros, palestras, falar algumas vezes sobre o candomblé, ou melhor, pensar a partir dele. Realizando uma breve busca em sua obra, encontrei cerca de 12 referências à religião, distribuídas entre 1982, ano de sua viagem ao Brasil, e 1990, quando ele publica Caosmose, que foi o último livro que ele escreveu sozinho. Depois, em 1971, ele publicou com Deleuze o que é a filosofia. O Guattari esteve no Brasil cerca de 7 vezes, entre 1979 e 1992, ano de sua morte. Nessas viagens, ele privilegiou encontros com movimentos sindicais, autonomistas, psicanalistas e uma série de grupos minoritários, negros, feministas, gays, lésbicas, transexuais. Em pleno contexto de redemocratização, ele também acompanhou de modo interessado a criação do Partido dos Trabalhadores, chegando a realizar uma histórica entrevista com Lula em 1982, entrevista que se tornou um livro naquele mesmo ano. Bom, nesse período, Guattari se engajou de modo mais intenso nos movimentos ecologistas e nas lutas anticapitalistas, e tratou de desenvolver uma série de conceitos criados a partir de sua parceria com Gilles Deleuze, especialmente após o Antiético e Mil Platôs. É nesse contexto, portanto, que o candomblé aparece para Guattari como um interessante caso, no sentido clínico do termo, a partir do qual ele pôde pensar e desenvolver suas ideias. Mas, afinal, o que provoca o interesse de Guattari com a religião que, a princípio, poderia parecer arcaica ou demasiadamente territorializada? Segundo o próprio autor, o interessante do candomblé o interessante do candomblé é que ele parece oferecer a possibilidade de pensar uma questão que, mais que teórica, ele parece ter permeado toda a vida dele. Como é possível recompor territórios existenciais, criar um novo em contexto de aniquilamento de subjetividades? Ou, como ele vai dizer em um outro contexto, abre aspas, como é que a gente consegue, assim mesmo, nessa merda toda, fazer pedaços de territórios para si? É nesse sentido que o candomblé parece fornecer um dos exemplos mais fascinantes. Após um dos processos de desterritorialização mais violentos da história da humanidade, populações inteiras conseguiram, a partir de estratégias diversas e eficazes e a despeito da violência aniquiladora do colonizador, reconstruir criativamente suas subjetividades, conjugando elementos de origens heterogêneas e recriando suas religiões em novas bases, dando origem ao que a gente conhece como candomblé, em Cuba, santeria, enfim. A esse processo de reterritorialização criativa, onde os indivíduos se reapropriam dos componentes de sua subjetividade,
Guattari vai chamar de processos de singularização. Tal recomposição, no entanto, não é apenas uma busca nostálgica de reviver traços que foram aparentemente perdidos, mas uma retomada criativa de seus próprios territórios existenciais. Aquilo que Stanguer e Pignard, a partir de Guattari, vão se referir sob o conceito de reclaim, habitar novamente as zonas devastadas da experiência. Em uma de suas entrevistas, Guattari vai comparar a experiência do candomblé com o surgimento do jazz americano. Tanto um quanto o outro, através de um processo de singularização, incorporaram elementos heterogêneos para criar algo novo. Abre aspas. No contexto de traços arcaicos serem retomados, como traços das religiões africanas que existiram centenas de anos atrás, não é enquanto arcaísmos que eles adquirem alcance subjetivo, mas na sua articulação no processo criador. É o caso do que há de mais vivo no jazz. Ele incorpora certos traços de singularidade dos spirituals negros para fazer uma música autêntica, que corresponde à nossa sensibilidade, nossos instrumentos e nossos modos de difusão, até que também essa música se choca contra o muro do Estado. Para Guattari, o indivíduo deve ser pensado como uma encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade, um agregado que engloba várias dimensões, não apenas sociais, mas tecnológicas, religiosas, comunicativas, etc. Assim, ao invés de falar de sujeito, que remete a algo pronto, fechado em si mesmo, Guattari prefere falar em processos de subjetivação, ou seja, processos que são permanentemente construídos por uma série de agenciamentos coletivos de enunciação, máquinas coletivas que se acoplam e se compõem para formar uma subjetividade. Esse processo compósito de subjetivação permite, por exemplo, que, abre aspas, mesmo pessoas que inventam semióticas ricas e personalizadas, como é o caso do candomblé, não sejam completamente impermeáveis e autônomas em relação aos modelos dominantes. Fecha aspas. Bom, tais modelos seriam gerados por aquilo que Guattari vai chamar de capitalismo mundial integrado, que, mais do que apenas um sistema econômico, é uma máquina de produção de subjetividades capitalísticas que se impõem através dos mais variados domínios da vida. É a partir desse agrupamento muito singular entre componentes maquínicos de subjetividade capitalística e semióticas aparentemente arcaicas que Guattari vai se voltar para processos como a territorialização realizada pelo candomblé, ou, em uma comparação que a princípio soa bastante peculiar, aos modos de subjetivação de sociedades como o Japão, onde, abre aspas, se associam os componentes mais high-tech com arcaísmos herdados de tempos imemoriais. Tem várias citações do Guattari fazendo essa comparação entre o universo do candomblé e a sociedade japonesa. Várias, assim, algumas. Para Guattari, o caso brasileiro é interessante, pois, apesar do Brasil ser um grande mercado, onde a preponderância dos fluxos capitalísticos, de certa forma, já ocorreu, há, no entanto, toda uma reserva de outros modos de subjetivação, como, por exemplo, o candomblé, que permeiam e atravessam sua subjetividade coletiva, invertendo assim o mecanismo de homogeneização absoluta da subjetividade capitalística. Assim, para ele, mais do que simples arcaísmos ou sobrevivências, fenômenos como o candomblé devem ser pensados enquanto processos atuais de criação. Abre aspas. Todas as citações são do Guattari, só para... abre aspas. A reapropriação de elementos culturais de origem muito heterogênea, que se dá em fenômenos como o candomblé, costuma ser tratada como pertencente a uma identidade cultural separada e que estaria sendo, então, resgatada. No entanto, ao que tudo indica, essa prática tem, ao contrário, um caráter criativo de invenção de uma espécie de religião num contexto muito modernista, na verdade. Aliás, isso parece ser uma característica da situação do continente latino-americano de modo geral. Ele não foi completamente devastado pelas semióticas capitalísticas e dispõe de reservas extraordinárias de meios de expressão não logocêntricos, podendo se articular em formas de criação totalmente originais. Fecha aspas. Então, é nessa espécie de duplo registro que se situa o caso brasileiro, que é atravessado, aí abre aspas de novo, por um lado, por uma onda yankee evidentemente racista, que conduz uma das redes televisivas mais poderosas do mundo, e por outro, por uma onda de caráter animista, com religiões sincréticas como o candomblé, mais ou menos herdadas do substrato cultural africano e que tendem a sair do seu nicho originário, do seio das populações negras, para contaminar o conjunto da sociedade. Tais processos de singularização, construídos por meio de deveres minoritários como o candomblé, são sobretudo formas de resistência. Territórios existenciais que, por meio de agenciamentos coletivos,
e, a despeito da homogeneização capitalística, se engatam naquilo que ele vai chamar de processo de heterogênese, onde as diferenças são agenciadas enquanto diferenças, sem pressupor nenhum equivalente generalizado que os uniformize. Bom, uma vez que o candomblé é pensado enquanto processo de singularização, o que fazer, portanto, com as identidades? Essa foi uma das questões mais colocadas para Guattari durante suas visitas ao Brasil, especialmente por grupos minoritários que utilizavam o discurso identitário como ferramenta política. Sem negar a existência do conceito e as problemáticas impostas por ele, Guattari vai dizer que a identidade constitui apenas um nível da subjetividade, que é o nível da territorialização subjetiva, e um universo muito maior de agenciamentos coletivos. Assim, quando utilizamos conceitos como identidade ou cultura para tratar de todo o processo de subjetivação, acabamos reduzindo tal processo, encapsulando os universos semióticos em entidades fechadas que não nos permitem dar conta do caráter composto, fabricado da própria subjetividade. É por isso que, para Guattari, tanto identidade quanto cultura são conceitos, acima de tudo, reacionários, embora no plano molecular também possam ser ferramentas importantes para abrir novos possíveis no campo político. Enquanto a identidade é um conceito que referencia a singularidade, tornando-a homogênea e circunscrevendo-a na subjetivação capitalista, a singularidade, por sua vez, é sobretudo um processo existencial. É aquilo que ele vai dizer, abre aspas, poder viver, simplesmente viver, sobreviver num determinado lugar, num determinado momento, sendo a gente mesmo. Assim, abre aspas, uma subjetivação pode estar envolvida em processo de singularização, como a subjetividade de grupos homossexuais ou dos negros que reinventaram um sistema religioso particular como o candomblé, sem se ter que, por isso, projetar a referência de uma identidade cultural sobre essa produção de subjetividade. Bom, um dos possíveis efeitos de tratar o candomblé enquanto fenômeno ligado às esferas da cultura ou da identidade seria adotar frente a ele uma atitude que a filósofa Isabel Stangert chamará mais tarde de tolerância, o Márcio acabou de falar, e que Félix Guattari denomina compaixão. Ou seja, a atitude de tratarmos o universo semiótico do outro como uma crença, aplainando e silenciando as diferenças e desestabilizações possíveis desse universo em nossa própria subjetividade. Tal atitude, lembra Deleuze e Guattari no Platô sobre a hostidade, não é mais do que a expressão do nosso próprio racismo, que exclui a alteridade radical, aceitando a diferença apenas enquanto ela nos é tolerável, ou seja, apenas de pessoas que deveriam ser como nós e cujo crime é não serem. Guattari, ao falar sobre o candomblé, ele prefere adotar uma atitude que preserve essa própria heterogeneidade, ou seja, que mantenha as diferenças enquanto diferenças, sem reduzi-las a nenhum equivalente geral, cultura ou identidade, com todas as rugosidades e asperezas que essas diferenças possam lhe causar. Em uma de suas conversas informais com Sueli Ronick, durante sua viagem ao Brasil, ele expõe esse sentimento misto de sedução e espanto frente ao universo do candomblé. Abre aspas. Todas as histórias de candomblé me seduzem muito. Esse foi um trecho que está nas primeiras 7 edições do livro do Guattari com Sueli Ronick. E depois, estranhamente, foi suprimida da edição em inglês e a partir da 7ª edição em português. Ele vai falar isso. Todas as histórias de candomblé me seduzem muito, mas temo às vezes que o sentimento que pessoas como eu e você, só que você é brasileira, falando para a Sueli Ronick, possam ter em relação a agenciamentos subjetivos arcaicos ou neo-arcaicos, seja de compaixão. Você entende o que eu quero dizer? E depois tem outra coisa. Você sabe do horror que tem do sacrifício de animais. É algo que me desconcerta, que me vira o estômago. O que eu posso fazer? Trata-se, então, de lidar com as próprias rugosidades... Aí, fecha aspas. Trata-se, então, de lidar com as próprias rugosidades das diferenças, sem tentar apaziguá-las, tolerá-las ou sobrecodificá-las, exercitando a capacidade de aprender com o próprio temor, como vai dizer Stangert, como vai propor Stangert e Cunhar, lidando com o desconhecido enquanto tal. Essa, afinal, é uma das questões que moveu a própria existência de Guattari. Como lidar com as diferenças enquanto diferenças, sem reduzi-las a um equivalente geral ou sobrecodificá-las em modelos de subjetivação dominantes. Em Caosmose, Guattari afirma que as sociedades ditas arcaicas parecem estar muito mais preparadas do que as subjetividades brancas, masculinas, capitalísticas, para cartografar a multivalência de alteridade. Para demonstrar isso, ele cita o exemplo de Legba,
entidade e objeto fetiche das sociedades como, entidade que no candomblé seria equivalente ao orixá Exu. O Legba seria um componente que se instaura transversalmente em distintas dimensões. Ele é um princípio, um fetiche, uma entidade, um signo, o destino. Ele é um punhado de areia, um receptáculo, mas é também a própria expressão da relação com o outrem. É ao mesmo tempo um indivíduo e uma classe de indivíduos, um nome próprio e um nome comum. O Legba, assim, é uma entidade, um princípio, um ser e uma força que atravessa distintos espaços ontológicos. Ele é um e é muitos, é eu e é outros. Legba, ou Exu, seria então a própria expressão daquilo que Guattari vai chamar de heterogênese, onde, abre aspas, eu é um outro, uma multiplicidade de outros, encarnando no cruzamento de componentes de enunciações parciais, extravassando por todos os lados a identidade individuada. Fecha aspas. Se as subjetividades são constituídas a partir de uma multiplicidade de componentes, a proposta traçar uma cartografia desses territórios existenciais, que implicam universos sensíveis, cognitivos, afetivos, estéticos e etc. Tal cartografia, entretanto, tem como premissa não reduzir nenhum processo de subjetivação a algum sistema de modelização dominante. Trata-se, antes, de seguir os caminhos e movimentos que atravessam e constituem cada território existencial. Assim, segundo Guattari, não há uma teoria ou cartografia geral das formas como são semiotizadas essas problemáticas. Cada território existencial demanda uma cartografia específica. É nesse sentido que, para ele, o modo de funcionamento do candomblé, tal como a arte ou a literatura, deve ser considerado de pleno direito como uma cartografia analítica, um modo de traçar e constituir territórios existenciais. Assim, a terapêutica do candomblé poderia ser analisada da mesma forma, por exemplo, que o trabalho realizado pela psicanálise convencional, ainda que ambos constituam cartografias completamente distintas. Pois enquanto a psicanálise convencional busca, por meio da cartografia, consolidar um certo tipo de subjetividade, o normal, o padrão, a culpa, cartografias analíticas como o candomblé, afirma Guattari, vão privilegiar a própria variação, a diferença e a expressão coletiva, enquanto os modos de constituir seus territórios existenciais, estando, portanto, mais conectados aos processos de vida. No seu livro, No Território da Linha Cruzada, a cosmopolítica afro-brasileira, José Carlos dos Anjos explora o modo como se constitui essa cartografia das religiões de matriz africana no Brasil. Evocando a ideia de linha cruzada, Anjos vai dizer que essas religiões possuem uma lógica rizomática de pensar e trabalhar a diferença. Tal lógica estaria expressa na noção de encruzilhada. Abre aspas, essa é a citação do José Carlos dos Anjos, uma categoria por meio da qual essa formação religiosa pensa as diferenças e propõe o jogo com alteridade, devendo, portanto, ser elevada à sua condição de uma das maiores expressões de filosofia das diferenças. A encruzilhada, território comandado por Exu, ou Legba, é o ponto zero do processo de subjetivação, onde se cruzam uma série de forças sem pressupor nenhum tipo de síntese ou equivalente geral. Ela é o próprio Exu, que ao mesmo tempo é força, princípio, entidade, movimento e orixá. E é por meio desses componentes de Exu, ou devires Exu, que os praticantes dessas religiões constroem toda uma filosofia política da diferença. Filosofia que se opõe ao modo de subjetivação homogeneizador das sociedades capitalísticas, ainda que por vezes, como lembra Guattari, também possa ser atravessado por esse mesmo modo de subjetivação. Cartografar esses territórios existenciais, assim, não é apenas analisá-los ou enquadrá-los em categorias ou corpos teóricos bem delimitados. Antes, a cartografia deve ser entendida como uma forma de resistência, um ato transformativo que se faz na própria experiência do encontro, na própria encruzilhada. Talvez seja essa a proposta de Guattari ao pensar sobre o candomblé, explorar essa nova cartografia como uma forma de abrir possíveis. Em seu livro Cartografias Esquizoanalíticas, publicado em espanhol, Guattari se pergunta, de um modo um tanto provocador, não seria uma reviravolta fabulosa se as velhas subjetividades africanas, pré-colombianas, aborígenes, se convertessem no último recurso de reapropriação subjetiva da autorreferência maquínica? Essas formas alternativas de reapropriação existencial e de autovalorização podem se converter amanhã na razão de vida das coletividades humanas e dos indivíduos que se recusam à entropia mortífera característica do período que atravessamos. Para terminar, podemos voltar à ideia de encruzilhada para pensar a própria natureza do encontro.
nesse caso, o encontro de Guattari com o candomblé. A encruzilhada se dá em um cruzamento de múltiplas semióticas. Não é um ponto de partida nem de chegada, mas meio, puro devir, um espaço do desconhecido e logo do perigoso, pois nos coloca riscos, incitando-nos, como diria Stanguers, a admitir que não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, e é esse risco, essa desterritorialização que nos obriga a recriar conexões, nos exigindo novas maneiras de pensar, ou, nos termos de Guattari, que nos engatam em novos processos de singularização. O que fazemos a partir desse encontro é o que consiste o grande desafio cosmopolítico. Se voltamos a reterritorializar a singularidade em termos de categorias abstratas, ou se encaramos tal singularização em toda a sua diferença, direcionando-a para um processo transformador. Em uma de suas conversas com Claire Parnet, Deleuze reflete sobre o que é um encontro. Para ele, um encontro deve ser visto como uma espécie de dupla captura, onde ambos entram em um só processo de devir, de evolução à paralela. Tal devir produz transformações em ambos os lados, coloca-os em movimento e os obriga a redefinir os problemas. Para o filósofo, inspirado em Spinoza, tudo é apenas encontro no universo, bons e maus encontros. Foi, por exemplo, uma espécie de bom encontro que Deleuze estabeleceu com Guattari ao longo de sua vida. E é esse tipo de encontro que eu gostaria de estabelecer entre o pensamento de Guattari e o candomblé. Pois, por um lado, as poucas reflexões feitas por Guattari sobre o candomblé podem ajudar a criar uma espécie de vocabulário mais adequado, uma linguagem que pode traduzir essas experiências, redefinindo problemas clássicos colocados pela etnologia dos grupos afro-brasileiros, como, por exemplo, o eterno debate entre perspectivas internalistas e sociológicas para pensar a existência dessas religiões, ou ainda a questão da invenção de tradições, a identidade, a crença e uma série de outros termos tomados como dados em alguns estudos sobre essas religiões. Por outro lado, o próprio universo do candomblé pode ser interessante para causar transformações e reflexões produtivas no pensamento de Guattari. No campo da antropologia, tal movimento vem sendo realizado por uma série de autores contemporâneos, que buscam, a partir de suas etnografias sobre religiões de matriz africana, pensar com alguns termos propostos por Guattari e Deleuze. No entanto, eu acredito que é no âmbito da própria produção de subjetividade, no engajamento vivido no candomblé, que se encontra um movimento mais desestabilizador. Isso porque Guattari viu o candomblé como um outro mundo possível, uma maneira de movimentar-se, sair do inferno, dessa merda toda, fazer perdurar o ato de criação, as linhas de fuga, criando um agenciamento compulsível, enfim. É por isso que eu gosto de imaginar, e aqui só nos resta permanecer no âmbito especulativo, porque a gente de fato nunca teve notícia desse encontro, que tal conversa com Tata Raminho, em setembro de 1985, possa ter sido um desses bons encontros. Obrigado. Boa noite. Gostaria também de agradecer o convite, é uma honra estar aqui junto com vocês hoje. Nessa fala, eu gostaria de aproximar a proposição cosmopolítica de Isabelle Stanguers, da antropologia, e, como o Márcio falou, mais no sentido de especular, não de afirmar, né, mas de buscar fazer essa aproximação, e particularmente de dois trabalhos do antropólogo José Carlos dos Anjos, que o Lucas trouxe também, o trabalho da fala dele, acerca das religiões também, que é a minha contribuição das religiões matriz africanas no Brasil. Então, no primeiro momento, eu vou tentar me aproximar de algumas camadas que envolvem e penetram a proposição de Stanguers e depois fazer uma aproximação delas através do antropológico. A proposição cosmopolítica, como desenvolvida pela filósofa Isabelle Stanguers, nos desafia a modificar a forma como pensamos. Podemos dizer que não é um conceito positivo que nos remeta a termos como cosmologia, política ou linguística. Pode ser que em um determinado experimento reflexivo essas dimensões sejam articuladas, mas não consistem em si mesmo o convite que a autora nos faz. O que a filósofa nos suscita é um tipo de pragmática na produção de conhecimento, aprendizado e criação de mundos. A partir de certos princípios, ou melhor, restrições, sua filosofia está necessariamente vinculada à urgência de aprendermos outras formas de pensar e estar no mundo diante da barbárie por vir, ou melhor, que já se encontra colocada. Entretanto, a autora não pretende propor ou buscar um caminho, um modelo ou definição de mundo como ideal, mas sim refletir sobre uma certa postura que nos faça desacelerar, criar uma sensibilidade diferente no que concerne aos problemas e situações que nos mobilizam.
Nós aqui entendidos como aqueles que pensam sobre a urgência, mas que justamente por isso estão vulneráveis e precisam ter cuidado. Ela não pretende ser universal, se volta a praticantes de situações concretas e diferentes das pretensões teóricas generalizantes que veem os outros como executantes encarregados de aplicar uma teoria ou de capturar sua prática como ilustração de uma teoria. Aqueles que aprenderam a rir não das teorias, mas das autoridades a elas associadas. Sua maior preocupação é como construir uma forma de aprender o mundo que não reproduz as características de uma tradição que transforma em chave universal nem o trabalho para todos as práticas das quais se orgulha. Se trata de uma reflexão acerca da arte dos encontros e relações, como o Lucas também já trouxe, entendendo que estes se dão necessariamente diferentes, pois uma relação só é possível na diferença. Nessa acepção, cosmos, cosmopolítica, não nos remete a um mundo particular ou a uma tradição particular, mas à insistência do desconhecido que constitui esses mundos múltiplos divergentes. Pode ser um operador de colocação em igualdade. Igualdade entendida como distinta de equivalência, a qual busca produzir uma gramática dos encontros onde o pensamento coletivo se construa na presença de todos aqueles implicados, dos invisíveis, das forças minoritárias, de modo que seja conferida às tomadas de decisão ou movimentos reflexivos o seu, abre aspas, grau máximo de dificuldade, que proíba qualquer atalho, qualquer simplificação, qualquer diferenciação a priori entre aquilo que conta e aquilo que não conta, fecha aspas. Se trata de articular numa perspectiva etoecológica necessidades e consequências divergentes em conflito, fruto de um acontecimento cósmico, sem propor a existência de um árbitro capaz de julgar a legitimidade de cada um. Para isso, se faz imprescindível que o observador assuma a posição de um, abre aspas, não saber radical em relação ao que é do interesse geral, fecha aspas, assegurando que toda proposição se apresente de um modo que a exponha efetivamente, o mais efetivamente possível, e que todos os objetores proponentes tenham os meios de desdobrar plenamente sua proposição. Como a química é uma arte da heterogeneidade, ou colocação em presença de corpos enquanto heterogêneos, onde evita-se a apresentação de papéis estereotipados, essencializados, uma vez que é em torno de cada problema que eles deverão se determinar. Não há dessa forma interesse pelo que é previamente definido. Pela recusa do fatalismo, Stanguet busca suscitar um ambiente onde se possa, abre aspas, aprender a descrever com precisão a maneira como as histórias pensadas como promissoras acabam por se voltar ao fracasso, à contrafação ou à perversão, fecha aspas, para construir uma experiência e memória ativas, compartilháveis, criadoras de exigências políticas. É essa experimentação, em sua forma textual, que a autora desenvolve, por exemplo, no livro Feitiçaria Capitalista, acerca das lutas anti-globalização de Seattle em 99. Trata-se de fazer pensar, não estagnar o pensamento, mas fazê-lo correr. Se colocar sob risco é se localizar dentro da perspectiva de uma utopia, mas utopia esta não vinculada a promessas transcendentais simplistas, carregadas pela memória de que vivemos em um meio perigoso. Atento a esses perigos, Stanguet formula o primeiro sentido da proposição cosmopolítica como de complexificar os sentidos da ecologia política de maneira que ela se torne inassimilável, que não possa ser reconhecida por seus opositores e nem enquadrada como livre composição de interesses, ou submetida à intrusão indesejada de uma transcendência, justamente porque a cosmopolítica investiga as possibilidades de emergência sem transcendência. Como na química, a atividade dos corpos não pode ser atribuída a eles, mas depende das circunstâncias. Assim, pertence à arte dos químicos criar tipos de circunstâncias nos quais os corpos se tornarão capazes de produzir o que o químico deseja. Desculpa, é uma citação. Produzir o que o químico deseja. A arte da catálise, de ativação, de moderação. Fim da citação. Se trata de, abre aspas, aproveitar-se da propensão das coisas dobrá-las, de forma que realizem desembaraçadamente o que se deseja. Desse modo, a possibilidade de emergência encontra-se fora da oposição entre liberdade e submissão, mas em um pensamento centrado na eficácia e atento ao óitos. No encontro político não há nada de espontâneo, mas depende de um meio que permite a aparição daquilo capaz de importar, sem que o seja de forma imposta. Está na ordem do acontecimento, e não da boa vontade individual ou coletiva, mas daquilo que cria um campo de possível. Assim, é preciso criar formas de se proteger, pois o capitalismo não se preocupa com as denúncias.
Para isso, a filósofa propõe um diagnóstico dos devires, buscando vitalidades em corpos envenenados. Se trata de escrever na presença do capitalismo e na iminente destruição do mundo, mas implica necessariamente a construção de outros agenciamentos enunciativos, vínculos, pertencimentos que resistam tanto à fixidez, dureza, como às linhas de abolição do capitalismo mundial integrado para impulsionar processos de singularização, vida e criatividade. Busca, mas por formas de se abrir um campo de possíveis e menos indicar o caminho ou encontrar soluções. É na luta contra os prováveis que tece uma pragmática especulativa, um e si transcendental, que possui também caráter performativo, ou seja, diz respeito à implementação de uma técnica. Com um estilo de escrita que nos soa contraintuitivo, onde a cada parágrafo seu pensamento parece fazer mais uma torção, a reflexão proposta por Stangers é preocupada com a temática do encontro. A filósofa nos indaga sobre como podemos elaborar uma tecnologia de coexistência entre práticas distintas, no mesmo sentido da filosofia da diferença em Deleuze e Guattari. Lhe interessa a possibilidade da existência de mundos múltiplos e na possibilidade do convívio de heterogêneos enquanto heterogêneos. Ao considerar esses debates, a proposição cosmopolítica interessa expurgar aquilo que caracteriza as práticas modernistas, qual seja, o princípio de desqualificação de todo conhecimento que não seja ele próprio. Stangers nos indaga, ao retirarmos esse princípio impondo uma restrição, o que poderia ocorrer com a nossa forma de ver o mundo? A autora distingue a operação restritiva da imposição de condições ou de coerção, visto que não pretende limitar, mas possibilitar saídas criativas a certas questões, nos permitindo escapar aos clichês analíticos. Assim, foi possível perseguir a singularidade criativa das assim chamadas práticas modernas, sem reafirmar a oposição e inversão hierárquica entre moderno e não moderno. O que Stangers procura é reterritorializar as práticas científicas sem seus efeitos de poder, vinculando-as ao primado das consequências. Destarte e interroga como cada prática pode apresentar-se de forma a não abrir mão de sua singularidade, mas ao mesmo tempo não pretender a destruição das outras práticas, e nem somente tolerá-las, como Márcio já desenvolveu. O outro lado da mesma moeda. Eles não vão me pegar com o truque da caverna de novo. Por isso, busca romper a dicotomia entre reafirmar o grande divisor, verdadeiro, falso, razão, erro, ciência e ilusão, ou afirmar que a ciência é tão somente uma prática, como outra qualquer, ou seja, uma ilusão como outra qualquer. Aqui nos é introduzido o desafio de pensar com os desconhecidos, extirpar, ao ser atravessado pela ecologia das práticas, aquilo que permite ao filósofo, ao antropólogo e a todas as práticas em sua versão modernista julgar e desqualificar. É da própria noção de verdade que Stangers nos desafia a correr, nem acreditar nem desqualificar, mas operar um profundo agnosticismo. Segundo ela, o caminho que distanciou os humanos da idolatria, do fetichismo e de tudo aquilo através do qual os outros eram pegos ou possuídos, é justamente a marca que evidencia o quanto aqueles vêm sendo e continuam sendo pegos. Que efeitos são gerados e quais venenos evitados ao insistirmos em desconhecido? Trata-se de deixar-se desistir uma zona de indiscernibilidade. Nessa acepção, o desconhecido em Stangers é tomado praticamente como sinônimo de cosmopolítica, sendo central para a autora. O que pode a antropologia fazer com a proposição cosmopolítica? Se por um lado, e muitas vezes representa justamente o que a autora quer combater, na prática acadêmica em geral, ao mesmo tempo contém outras possibilidades. Um elemento da proposição cosmopolítica é a mobilização de uma memória de lutas, acontecimentos e práticas. E a antropologia é, ou pode ser, justamente um inventário dessas histórias, interstícios, campos de possíveis, uma narração e aprendizado sobre uma ecologia das forças e não tanto dos fatos e formas. Em diversas situações, antropólogos utilizam a expressão cosmopolítica em sentido diverso daquele proposto pela filósofa. Como ela mesma vai dizer, não se considera dona do termo, apenas uma parte interessada. Assim, não se trata de reivindicar uma definição correta, mas estar atento a que não se opere um movimento de equivalência sobre propostas distintas com objetivos e efeitos diferentes. O termo cosmopolítica reverbera certos campos da disciplina antropológica, mas no sentido trazido por ela, não é sinônimo de cosmologia, seja essa somada política, entendida como filosofia política ou como modo de existência. Não é, portanto, a forma como uma determinada cosmologia ou modo de existência lida com a política, ou como a política lida com determinada cosmologia ou modo de existência, que seria uma leitura primeira, digamos assim, intuitiva, no campo antropológico. Mas com esses podem ocorrer atravessamentos.
Esse é o caso do livro No Território da Linha Cruzada, a Cosmologia Afro-Brasileira, de José Carlos dos Anjos, em que o termo aparece e nos leva a crer que sua investigação se direciona mais à busca de uma filosofia política particular, nesse caso das religiões de matriz africana, e sobretudo da linha cruzada no Batuque do Rio Grande do Sul, que em direção à proposta stangueriana. A expressão assim utilizada nos remete à possibilidade de outras variáveis, como, por exemplo, uma cosmopolítica guarani ou uma cosmopolítica caiapó, etc. Desse modo, a expressão é mobilizada a partir do diagnóstico sobre a presença de um tipo de cosmopolitismo afro-brasileiro, na forma de uma variante do nomadismo deleuze-guattariano, diagnosticado pelo autor a partir de sua análise dos encontros e formas de lidar com a diferença dentro da linha cruzada. Ainda assim, o acontecimento trazido pelo autor e a forma como opera sua descrição, em diversos sentidos, possui cruzamentos com a proposição dos Stanguers. O livro é fruto de uma pesquisa de campo realizada por Andes a partir de 91, em uma comunidade negra próxima do centro de Porto Alegre, a Vila Mirim, uma ocupação de 40 anos à época do estudo. A vila estava ameaçada de remoção pela construção de 3 avenidas, parte do plano de reforma urbana da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A obra atingiria 115 domicílios, onde residiam cerca de 130 famílias. O processo de resistência à remoção durou quase 10 anos, envolvendo parte significativa dos moradores, agentes públicos e entidades do movimento negro, como o Movimento Negro Unificado, MNU. Segundo o autor, de um total de 113 domicílios cadastrados na faixa de remoção, 6 eram terreiros. Uma mãe de santo liderava a resistência à remoção. As reuniões da comissão dos moradores ocorriam no terreiro dessa mãe de santo. Sua pesquisa, portanto, envolve todo o processo de disputa política, os agentes e conflitos envolvidos, assim como carrega simultaneamente a dimensão religiosa ali presente. A aproximação de Anjos com o campo se deu em primeiro momento como militante do MNU, depois sua contribuição se estende como filho de santo no terreiro da mãe de santo que liderava o processo de resistência da vila. Sua etnografia possui 2 ângulos de análise principais. Por um lado, há a narração de situações concretas de disputa, focando na atuação dos sujeitos que lá se encontram. Por outro, centra-se nos aspectos cerimoniosos ou ritualísticos, seja na política, na religião ou diluídos na cotidianidade. Assim, sujeitos em interação e situações cotidianas exemplares com relação ao acontecimento são os ângulos a partir dos quais o autor analisa o cruzamento de política e religião, buscando entender como a filosofia dos afro-religiosos envolvidos impacta as práticas e interpretações que estes mobilizam no processo de resistência e em seu cotidiano. É assim que Anjos pode desenvolver as noções de encruzilhada e de raça como percurso nômade, por exemplo. Toda prática científica é sujeita a riscos. Podemos dizer que um risco inerente à prática antropológica é o de um pesquisador se expor a forças as quais não compreende ou não sabe manejar. Os riscos fazem parte da própria viabilidade do estudo. Portanto, não há como não estar vulnerável na medida em que a não exposição aos riscos impossibilitaria o próprio desenvolvimento da pesquisa em si. Esse movimento na antropologia trata de colocar-se sob o risco dos outros, e é fundamentalmente o oposto do que Stanguers vai chamar de maldição da tolerância. A tolerância é um movimento típico do pensamento estatal e fruto da mesma operação que produz tanto a intolerância quanto a indiferença, tríade da qual a proposição cosmopolítica busca resistir e escapar. A tolerância, a atitude vergonhosa que passa por bondosa, consiste em aceitar os equívocos dos outros na medida em que se supõe que eles vivem em estado de crença ou de ingenuidade, que o Ocidente teria perdido há muito tempo. É outra face da arrogância universalista que caracteriza as práticas modernistas que só aceitam algo desde que se pareça com aquilo que fazem. Dessa forma, a tolerância bloqueia qualquer possibilidade de aprendizado e de se produzir uma ecologia das práticas. No evento cosmopolítico narrado por Anjos de resistência da Vila Mirim, há um choque entre forças majoritárias e minoritárias, e o embate entre modos de existência distintos. O autor consegue compor uma descrição antropológica em que escapa da maldição da tolerância, como descrita por Stanguers, assim como da intolerância, desqualificação, desqualificação sobre a codificação. De fato, busca aprender algo a partir das práticas e experiências concretas das pessoas no campo, lendo-os sobre o signo de uma ecologia das práticas e pragmática de seus efeitos. Se por um lado isso não ocorre a partir do texto, que o segundo autor consiste em sua tese central, por outro, no livro há uma descrição minuciosa acerca do processo de resistência, atenta aos embates entre os agentes envolvidos.
Anjos consegue fazer uma descrição atenta aos riscos de captura, aos moradores envolvidos na luta, ao descrever os embates. Entre aqueles que desejam permanecer, os que desejam ser removidos, descreve em detalhes as divergências, opiniões, mudanças de opinião, alianças. Desse modo, ele elabora uma cartografia do acontecimento, em suas diversas camadas, sem assumir a posição de árbitro. Ao descrever a ação do poder público, vemos que o modo como este atua no processo de remoção da comunidade é justamente no sentido oposto àquele proposto a Stangers, quando esta afirma a necessidade de que se faça presente todos aqueles implicados pelas tomadas de decisão. O poder público aparece como surdo às demandas dos moradores, ainda que os tolere e respeite, como ocorre na visita do prefeito à comunidade. O jornal da prefeitura descontextualiza as falas, transformando-as em interesses evidentes, sendo evidenciada a criação de uma memória de apagamento, a expurgação de um sentido de nós. Abre aspas. O poder define fronteiras, não tanto no espaço, mas sobretudo no tempo, entre as redes de relações que se estabeleceram ao longo de 40 anos e o futuro da Mirim na Vila Rubem Berto. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Anjos explora os agenciamentos coletivos de resistência daqueles que lutam pela permanência, em uma narrativa complexa, rica em torções onde nada é óbvio. Toda uma outra dimensão do trabalho diz respeito à forma como o autor vai rediscutir o conceito de secretismo, explorando o de encruzilhada e sua relação com os processos de reterritorialização e desterritorialização da subjetividade. Segundo ele, a encruzilhada é um ponto ambíguo na religiosidade afro-brasileira, porque ali tanto pode ser o começo, abre aspas, a encruzilhada é um ponto ambíguo na religiosidade afro-brasileira, porque ali tanto pode ser o começo, a abertura de um fluxo, quanto o fim de um território existencial. Ali onde é preciso começar a vida, o perigo de se bloquear o fluxo, o perigo de não se começar o processo de subjetivação, o corpo da terra despido de subjetividade, o puro processo nômade. Fecha aspas. Na encruzilhada, bem e mal coexistem e se conectam a noções como abertura e fechamento de caminhos. O cemitério também surge como uma encruzilhada, neste caso entre vida e morte, passado e presente, ou presente e futuro. E também surge o próprio corpo do Filho de Santo enquanto encruzilhada. Para o autor, a experiência da incorporação representa o pensamento da diferença elevado a seu mais alto grau, ato intelectual desterritorializante, em que um sujeito residual cede o corpo e a consciência a uma entidade que não mais coincide com o eu. A diferença é carregada para dentro do sujeito a ponto de não poder mais se suportar como tal. Fecha aspas. Trata-se de uma experiência radical de alteridade, o outro introduzido no meio. As entidades se ocupam do cavalo de santo, fazem do seu corpo um território no qual podem cavalgar, de forma que o terreiro é um lugar de sobreposição de territórios, onde o próprio corpo está na encruzilhada do eu cotidiano e das entidades que o ocupam. A partir dessa imagem, o autor sustenta a ideia de que na religiosidade de matriz africana existe uma lógica substancialmente diferente das cosmovisões ocidentais que não obedece, como afirmado por Bastide, ao princípio da identidade e da não contradição, próprio ao pensamento ocidental. Primeiramente, essa religiosidade apresenta, segundo o autor, um outro patrimônio que não é a dissolução das raças numa mestiçagem em que as diferenças são homogeneizadas. Sua lógica é rizomática. Abre aspas. Ao invés de dissolver as diferenças, conecta o diferente ao diferente, deixando as diferenças subsistirem como tais. Nesse sentido, um caboclo permanece diferenciado de um orixá, mesmo se cultuado no mesmo terreiro sob o mesmo nome. Fecha aspas. Em segundo lugar, e paralelamente, Anjos não vê nessa experiência a presença de, abre aspas, essências identitárias pertencentes a indivíduos, mas território simbólico de intensidades diversas, passíveis de serem percorridos por multiplicidade de raças e indivíduos. Interessam-me os percursos nômades, observando que dos jogos das diferenças, na religiosidade afro-brasileira, se despreende uma modalidade de não essencialização das raças, que nem por isso deixa de se fazer como espaço de dever histórico das raças. Diferentemente de outros autores que ganham essa característica, um impasse à organização política do movimento negro, por exemplo, Anjos vê no nomadismo das formas religiosas de matriz africana a possibilidade de organização política sem os riscos de asfixia burocrática por fixação, demasiadamente mecânica numa identidade essencializada.
fruto de uma forma distinta de se constituir enquanto grupo político, onde o processo de desterritorialização e reterritorialização é constante. A pergunta que atravessa sua reflexão é como articular essas duas dimensões ao mesmo tempo que nos engajamos na luta por políticas públicas antirracistas como as ações afirmativas. Conclui que, abre aspas, sendo a racialidade vivenciada como um ponto de vista que se ocupa de um corpo, como intensidade histórica que se faz corpo, a distribuição de gradientes dessa intensidade é possível para efeitos compensatórios sem que as linhas assim traçadas constituam essências. Fecha aspas. Levando em conta a ecologia das práticas de Stengers, precisaríamos estar atentos aos riscos presentes no conceito utilizado pelo autor de raça como percurso nômade, quando esta é inserida em um ambiente insalubre, propenso à proliferação de vírus e bactérias, como a defesa da meritocracia individualista ou o apagamento da luta contra o racismo enquanto uma questão central. Talvez nos fosse interessante pensar o conceito de raça como um fármaco, que é um conceito explorado pela Stengers, que pode curar ou desvitalizar a depender das condições ecológicas e das forças agenciadas. Se criada para segregar, é reapropriada e reterritorializada pelos movimentos de negritude como potência de cura e força, um reclaim. Por outro lado, sua territorialização demasiadamente dura, rígida, aos modos do poder estatal, pode enterrar uma potência vital, força criativa de outros mundos possíveis, espaço estriado por excelência, segundo Deleuze e Guattari. Ao mesmo tempo, é o Ocidente, com seus universais e as forças capitalísticas, ao desmanchar todos os vínculos de pertencimento, o maior representante da total desterritorialização, o não localizado, o olhar privilegiado, não marcado. Talvez seja exatamente a possibilidade de criação de territórios existenciais em movimento que consiste a potência das forças minoritárias. Como escrevem Deleuze e Guattari no final de Mil Platôs, a tensão parece surgir de forma mais explícita em essa tensão do autor contra a posição mesmo política, de forma mais explícita em um outro trabalho do antropólogo acerca da festa e devoção a Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, na qual há a coexistência de duas figuras femininas, Maria e Iemanjá. Aqui há uma aproximação mais nítida com a proposição cosmopolítica de Stengers, na qual como a análise da procissão é desenvolvida pelos autores. Neste caso, é a procissão, os sujeitos e as forças que lhe atravessam que constituem um acontecimento, o evento cosmopolítico, a geografia de intensidades percorridas por humanos e não humanos. Primeiramente, criam um lugar de enunciação, um nós, a partir de uma série de restrições no sentido stengeriano do termo. Recusam o lugar de autorizado religiosamente para falar sobre as devoções em pauta, um possível proselitismo. Também recusam o distanciamento crítico, um sociologismo, evitam legislar sobre o sincretismo, assumir o lugar de juiz sobre as práticas e, como postura ativa, tomam seus interlocutores religiosos como plenamente teóricos, portadores de filosofias plenas com as quais o antropólogo tem algo a aprender. Dessa forma, buscam a não desqualificação das práticas com as quais entram em contato e nem estabilizar a divergência, ou seja, buscam manter a multiplicidade de posicionamentos. Os autores apostam em uma desestabilização das posições clássicas de antropólogo e nativo para que aquele apareça como um aprendiz, disposto a ser afetado e experimentar as gramáticas nativas de composição de mundos comuns. Também, os autores definem seu texto como sendo sincrético da mesma forma que o objeto sob análise, repetindo os procedimentos diplomáticos de seus interlocutores, de modo a misturar e separar funções códigas. Aceitam a presença de zonas de indiscernibilidade para operar um inventário de atualização dos possíveis. Assim como no livro No Território da Linha Cruzada, a preocupação por trás da etnografia é entender como se dão os processos de territorialização e seus agenciamentos possíveis. Nesse caso, desde a chegada dos portugueses e da Santa Cidade até chegar às dimensões envolvidas na procissão dos dias de hoje e sua relação com as religiosidades de matriz africana, lidando com as temporalidades amplas, não há interesse em diferenciar narrativas míticas e histórias reais, mas focar sobre os efeitos dos procedimentos de intensificação da presença. A pergunta pragmática do livro é acerca do que torna mais intensa a presença da força que move o acontecimento.
religando pessoas, eventos e ícones em torno da procissão, e o que a desvitaliza enfraquece. Após um histórico acerca da chegada da imagem da santa, da organização da festa e do ciclo festivo, os autores elaboram sua análise acerca do sincretismo afro-católico, que lhe envolve, dando destaque à presença de elementos como a melancia, a existência da procissão fluvial em paralelo e o sincretismo entre Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, a partir da diversidade de olhares envolvidos na procissão. Sob o prisma católico, vemos surgir novamente a maldição da tolerância, em procedimentos de purificação e um respeito vazio às religiosidades de matriz africana. Fruto de uma vontade de poder, anexação, o sincretismo é percebido sob o registro da cordialidade, como um favor. Ao mesmo tempo, evidencia-se a capacidade de diplomacia dos segmentos minoritários da festa, a habilidade que possuem para contornar os constrangimentos majoritários e possibilitar os mundos em comum resultantes dessa negociação. A série de restrições estabelecidas pelos autores e sua discussão minuciosa em câmera lenta nos apresentam a multiplicidade de possibilidades, complexificam suas análises e impedem a emergência de dicotomias simplistas, sendo um possível exemplo da potencialidade que a proposição cosmopolítica stangueriana, inspirada pelos princípios da ecosofia, pode ter para a pesquisa antropológica. Obrigada.